De repente, 30. Não é do filme que tem esse nome no Brasil que eu vou falar hoje. Será de alguns programas marcantes que em 2021 completam 30 anos. Olá, bem-vindos à Olha TV. Em 1991, a TV ainda imperava em todos os lares do mundo. Na verdade, ainda tem o seu protagonismo, mas sem internet, nosso poder de escolha se limitava a alguns 4 ou 5 canais. Por sorte, esses canais produziam coisas boas, ou pelo menos que deixaram saudades. Eu escolhi 5 atrações para comentar no vídeo de hoje. Eu começo pela novela Carrossel, que estreou no dia 20 de maio de 1991. É uma produção da Televisa e Silvio Santos desembolsou $300 mil para apresentá-la no SBT. Cara, eu não faço nem ideia de quanto valia isso naquela época, porque o dinheiro lá naquela época não valia nada em relação ao dólar. Eram alguns milhares de cruzeiros, para comprar alguns poucos dólares. Mas com certeza valeu muito a pena, porque a trama infantil ficou 11 meses no ar e chegou a incomodar a Globo, inclusive, marcando 28 pontos de audiência. Quem consegue isso no dia de hoje? O curioso é que a Televisa tinha oferecido os direitos de exibição de Carrossel para a Globo. Depois de quase um ano passando, a novela foi reprisada pela primeira vez entre 4 de janeiro e 30 de julho de 1993. Em 166 capítulos, juntamente com a reprise de Rosa Selvagem, que é outra novela que completa 30 anos também agora em 2021. Depois foi reprisada pela segunda vez entre 3 de julho de 1995 a 26 de fevereiro de 1996, em 205 capítulos, e pela terceira vez entre 25 de janeiro de 96 a 6 de abril de 96, em 53 capítulos. E ainda teve o remake de 2012, que foi inédito. Ou seja, a novelinha realmente fez muito sucesso. Com o sucesso da novela e da personagem professora Helena, a Gabriela Rivero, a atriz que interpretava visitou o Brasil na época, sendo esperada por cerca de 5 mil pessoas, e desceu a rampa do Congresso Nacional do Brasil, junto com então o presidente Fernando Collor de Mello. Naquela época isso era muito ostentação. O Fernando Collor adorava descer a rampa e subir e descer com gente lá por aquela rampa do Planalto. Em 1991, a professorinha Gabriela Rivero esteve no Brasil. O fenômeno era tanto que ela conversou pessoalmente com o então presidente Fernando Collor de Mello em Brasília. A professorinha simplesmente sumiu no meio da multidão. E em mais uma cena inédita, o presidente Collor teve que subir a rampa de volta ao palácio. Cirilo e Marcelina vieram ao Rio de Janeiro também para serem atração internacional de uma grande exposição de filhotes de animais. E essa foi a segunda novela estrangeira a concorrer ao troféu imprensa na categoria de melhor novela, mas recebeu só um voto dos jurados. E foi matéria de capa da revista Veja em junho de 1991. Aliás, até hoje foi a única novela mexicana que foi capa da revista Veja. O primeiro disco da trilha sonora brasileira, a trilha sonora brasileira da novela mexicana, tem música de Luan e Vanessa, Trem da Alegria, Patrícia Marques, Mariana e o grupo Super Feliz, que cantava o tema de abertura, além de outros cantores. O segundo disco é de cantigas de rodas, interpretadas pela dubladora da professora Helena no Brasil, a Marlene Costa. E em 1995, na reprise da novela, teve a terceira trilha, que tem algumas músicas do primeiro disco e do segundo. Acho que a Globo nunca relançou o disco de uma novela que foi reprisada. Ou já? Eu não sei. No dia 19 de agosto de 1991, estreou no SBT o programa Festolândia com Eliana. Foi a sua estreia como apresentadora. Antes disso, ela era integrante do grupo Banana Split. E numa das vezes que o quarteto foi participar do programa Qual é a Música, com o Silvio Santos, ele a convidou para fazer um teste. E disse mais, que ela deveria investir na TV porque o grupo não ia durar. É a sinceridade ácida do Silvio Santos. Helena gravou o piloto no cenário que era gravado o programa da Mariane. Além dela, a Cristina Rocha também gravou. Mas a mocinha dos dedinhos é que foi a escolhida. Festolândia entrou numa segunda-feira, entrou no ar numa segunda-feira, às 9 da manhã, e durava 1h30. Bom, Festolândia ocupou o lugar do programa da Mariane, que foi remanejado para o horário das 7h30 da manhã. O cenário era uma vila medieval, tinha um castelo, uma mina, um poço onde vivia um gênio, além de fadas e duendes, e passava os desenhos do Pica-Pau, Ursinho Puff, Cavalo de Fogo, entre outros. No entanto, o Ibope caiu.
A Mariana chegava a encostar na audiência do show da Xuxa e até passou algumas vezes, mas acho que a mudança foi um castigo por ela ter cortado o cabelo sem permissão, até porque ela foi despedida um pouco tempo depois. Festolândia foi parar nos domingos pela manhã, mas sem resultado. Virou apenas uma sessão de desenhos, porque, segundo o Silvio Santos, a produção era muito cara para não dar retorno. Ainda assim, foi cancelado. A sessão de desenhos foi cancelada. O último programa foi ao ar em 16 de novembro de 1991. Eliana passou a apresentar a sessão desenho. Ou seja, era a mesma coisa com outro nome. No dia 9 de setembro estreou Gloob Gloob na TV Cultura. Tratava-se de dois peixes chamados Gloob, um macho e uma fêmea, que viviam no fundo do mar e falavam sobre temas ecológicos entre um desenho e outro. Esses desenhos eram os mais alternativos e de origem de países como a Alemanha, República Tcheca, Inglaterra, França e Bélgica, produzidos através das mais diferentes técnicas, incluindo stop motion, bonecos live action com atores fantasiados, entre outros. Ou seja, era uma coisa muito alternativa. O programa seguiu até 1995, quando foi reformulado e passou a ser exibido em horário nobre, com novos desenhos. Depois voltou ao seu horário normal e se estendeu até 24 de setembro de 1999. Num primeiro momento a ideia era fazer 60 programas. A gente tinha aquelas animações, aqueles desenhos que vinham de fora, que ninguém tinha informação desses desenhos no Brasil. Só que nós levamos um susto, porque vamos continuar. E passou para 100, e passou para 150, e 200, 300, 400, e ficamos até em 670 programas. Em 1º de setembro de 2006, voltou a ser exibido e ganhou uma nova temporada com 26 episódios. No dia 19 de agosto, estreou a minissérie O Guarani, na Rede Manchete, livremente inspirada no romance homônimo de José de Alencar. Foi escrita por Valcir Carrasco, dirigida por Marcos Schettman, e tem como protagonista a Angélica, que na época apresentava o Clube da Criança. A história gira em torno da relação platônica de Cecília, vivida por Angélica, com o índio Peri, vivido por Leonardo Brício. Os dois já tinham trabalhado lá na Escola Atrapalhada, no filme, né? E contava com a atuação de outros atores, como Luigi Barrichelli, Leila Lopes, Nani Venâncio e Monique Evans, que também fazia papel de índia. A série durou 35 capítulos, contava com índios autênticos no elenco e chegou a dar 13 pontos de audiência. O último capítulo foi ao ar no dia 28 de setembro. E para finalizar, voltamos à TV Cultura. No dia 6 de outubro estreou Mundo da Lua, criado por Flávio de Souza e protagonizado por Luciano Amaral. Esse nome te faz lembrar de alguém? Era o Pedro, do Castelo Rá-Tim-Bum. Pedro, o mundo para ele é um brinquedo cedo. O programa era exibido originalmente aos domingos e totalizou 52 episódios. Ainda em 1991, passou a ser transmitido também durante a semana, reprisando os episódios. E foi exibido também na Rede Globo, em janeiro de 1993, durante as férias das manhãs, antes das reprises do show da Xuxa. Ou seja, o show da Xuxa acabou no final de 92, em 93 começou a reprisar os episódios e o Mundo da Lua passava antes do programa dela. Mundo da Lua. Alô, planeta Terra! Embarque nas aventuras de Lucas, o esperto caçula de uma família muito louca. Mundo da Lua, de segunda a sexta, 8 da manhã. A casa que foi o palco das gravações, que foi o lugar emblemático da abertura, ainda existe e localiza-se entre os bairros de Pinheiros, Distrito São Paulo, e Vila Madalena. Em 2020, a empresa Danone, por meio de sua marca Danoninho, lançou um episódio inédito de Mundo da Lua, também protagonizado por Luciano Amaral, que contou com a ajuda de inteligência artificial para ter sua voz de criança recriada. Alô? Alô? Planeta Terra chamando! Essa é a história de um mundo de crianças gigantes, onde tudo pode acontecer. No seriado, Lucas Silva e Silva, que havia ganhado um gravador de seu avô ao completar 10 anos, gravava histórias de como gostaria que as coisas fossem. Daí o nome da série, né? Uma pessoa que foge muito da realidade e é aquela que vive no mundo da lua. Além de Luciano Amaral, olha só quem passou pela série. Diria Faustão, só feras, meu. Antônio Fagundes, Gianfrancesco Guarnieri, Lucinha Lins, Edson Celulari, Marisa Hort e Caio Blatt, só para citar alguns.
O último episódio foi ao ar no dia 27 de setembro de 1992. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Comente aqui se você assistiu alguns desses programas, qual você gostou. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau. Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção, em uma só voz. O resto eu não sei cantar direito. Dira Faustão. Não. No dia 19 de agosto estreou a minissérie O Guarani na Rede Manchete, livremente inspirado no romance homônimo de José de Alencar. Estou chorando.